mais do que uma questão comercial, mais do que uma questão de lucro, mais do que uma questão de modelo de negócios. O que está em questão, em última análise, é o conceito mesmo de cidadania. Cidadania digital. Controle do discurso público, controle do espaço público mais poderoso posto nas democracias contemporâneas. E, além disso, claro, além de controlar esse discurso, bem disse o ministro Alexandre, é claro que tudo isso está acompanhado de um incentivo a mais, porque, além de controlar a ideologia, as ideias, os comportamentos, a cultura, ainda se ganha dinheiro com isto. Insumos também, obviamente, derivados não apenas dos fatos, mas insumos que o Poder Executivo recebeu derivados do direito. Por vício profissional, devo lembrar o óbvio. Não há esfera de privacidade desregulada. Nem quando os cônjuges, vejam que eu pronunciei certinho, mesmo quando os cônjuges se encontram no lar, sempre é uma relação a três. Me perdoe os mais conservadores, deputado Arthur. Se isto é cortado e editado, o ministro da Justiça vai ser difamado. Porque sempre estarão lá os cônjuges e o ordenamento jurídico. A Lei Maria da Penha, o Código Civil, o Código Penal. Então, que privacidade é esta da internet que seria superior mesmo à privacidade no recinto mais sagrado de onde ela nasce, qual seja o lar? É claro, portanto, que isto é pura ideologia, no sentido de falseamento. E é por isso que, corretamente, a nossa Constituição diz, no seu artigo 222, parágrafo 3º, que os meios de comunicação digital são adstritos ao conjunto principiológico do artigo 221 da Carta, entre os quais o respeito aos valores éticos da pessoa e da família. Portanto, na hora que nós assentamos que não se tratam apenas de big techs, mas sim de construtos políticos e culturais que interferem na cidadania e, portanto, nas liberdades e nos direitos, evidentemente incide o artigo ou os artigos da Constituição que cuidam da cidadania digital. E, claro, evidentemente, o Código Civil, com sua construção ampla sobre as teorias do risco, o Código de Defesa do Consumidor, sobre serviços defeituosos, inseguros, violadores do direito à saúde, constituem insumos que mostram que não pode haver, como não há, uma espécie de sacralização do marco civil da internet que se transformaria numa espécie de dogma imutável. Não, não é assim, uma vez que a Constituição determina outras leituras e porque se impõe, obviamente, uma leitura sistemática à luz do conjunto do ordenamento jurídico. Ora, depois do 8 de janeiro, me dirigi ao presidente Lula e disse a ele que o Poder Executivo tinha não só a legitimidade ou a possibilidade, mas que o Poder Executivo tinha a obrigação de respeitosamente se dirigir ao Parlamento Brasileiro e ao Poder Judiciário para propor uma agenda acerca de temática tão central para a configuração do Estado Democrático de Direito. O presidente Lula concordou e faço, finalmente, um breve relato do que se passa hoje no âmbito do Poder Executivo.
nós temos a elaboração de um projeto que é conduzido por várias mãos, várias mentes, mas há dois dos personagens líderes desse processo aqui presentes, que é o João Brant. Cadê o João Brant, meu Deus? O João Brant, que é da SECOM, fica de pé, João Brant. Esse é o cara, está ali, ó, João Brant da SECOM. E a cara é Estela Aranha, ali do Ministério da Justiça. Esses dois que conduzem o debate no âmbito do Poder Executivo. E nós estamos elaborando um projeto de lei. O meu amigo Orlando, meu amigo do tempo que ele ainda acreditava na Albânia, se chateou comigo. Disse, mas como o Poder Executivo está elaborando um projeto de lei se tem o PL 2630, que já veio do Senado? E nós ficamos, Heraldo, um tempo brigado, mas a gente já fez as pazes. E eu disse a ele, muito bem, qual o destino desse material que o Poder Executivo está formulando? Claro que, em primeiro lugar, nós já pactuamos isto, vamos entregar ao relator. Estive na quinta com Orlando e na sexta com o presidente Arthur Lira, que me recebeu muito bem, embora não tenha me oferecido nem água nem café, mas foi muito gentil. Mas ele esqueceu, claro. E nós pactuamos este caminho. Diz o Arthur ali que eu estou de dieta. Nós pactuamos esse caminho. Vamos entregar, junto com o ministro Alexandre, que vai entregar no dia 15 ou 16, imagino, algum estudo para o relator. E quais são as premissas principais desse projeto que nós estamos elaborando? E que vamos, obviamente, entregar ao presidente Lula e debater com a Câmara e com o Senado. Em primeiro lugar, às vezes, até escrevem que eu falo muito de crime. É meu dever, eu sou pago para isso, eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas não significa que o projeto do Poder Executivo, que será debatido com o Parlamento, com a sociedade civil, com o Judiciário, é puramente punitivista. Não, não o é. Mas, obviamente, ele tem uma dimensão acerca da responsabilidade. E quais são os pilares principais que nós estamos colocando e num debate, eu diria, bastante promissor com a Câmara dos Deputados nesse momento e, claro, posteriormente com o Senado? Em primeiro lugar, transparência e auditorias. Se nós estamos tratando de decisões humanas, porque, em última análise, são de decisões humanas, elas devem ser transparentes e auditáveis, para que haja controle social, controle público acerca de quem conforma a cidadania digital no Brasil. Em segundo lugar, dever de cuidado. Tanto o Gilmar quanto o Alexandre trataram aqui com muita precisão que nenhuma atividade humana é destituída deste dever, de garante, eu diria. E esse dever de cuidado se traduzirá em relatórios, na nossa proposta, semestrais, acerca do que se passa nas moderações, nos impulsionamentos, nas retiradas de conteúdo, e assim sucessivamente. Esse dever de cuidado é mais rigoroso em certas circunstâncias, alinhado com a prática de outros sistemas jurídicos, mormente hoje da União Europeia. É claro que o artigo 21 do atual Marco Civil da Internet já introduz esse conceito, quando trata exatamente de situações violadoras do direito à intimidade no que se refere a práticas sexuais. Ou seja, essa gradação valorativa já consta do ordenamento jurídico brasileiro, que excepciona no 21/19 do Marco Civil da Internet. Por isso mesmo, nós estamos propondo que esse dever de cuidado seja mais qualificado
quando se tratar de temas como criança e adolescente, direitos humanos, crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo. E não há aqui margem dos subjetivismos insuportáveis para o ordenamento jurídico, a não ser aqueles que fazem parte da vida. Porque o subjetivismo só morre quando nós estamos no cemitério. Nós, aliás, do direito, somos especialistas em tratar de subjetivismo. Nós existimos para isso. Zona luminosa, zona de penumbra, zona de escuridão. Isso é introdução ao estudo de direito, a gente aprende no primeiro período. Coração do poeta, coração do cardiologista, não são a mesma coisa. Claro que nenhum texto normativo, portanto, terá essa objetividade absoluta que é a negação da vida. Mas um crime está lá, consagrado por quem? Pelo governo? Não, consagrado pelo Congresso Nacional. Quem tipifica a conduta é o Congresso, num enunciado que é tido como suficiente para privar a pessoa da liberdade. E não é suficiente para tirar um conteúdo da internet. Ele não é subjetivo e insuportável para prender uma pessoa. Mas ele é subjetivo e insuportável para levar um dever de cuidado de uma empresa? Claro que não. Terceiro pilar da nossa formulação é o conceito de procedimentalização, devido ao processo legal, 554 da Constituição, ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Então, transpor esse conceito para esse mundo virtual, um devido processo legal administrativo, no que se refere às plataformas, com notificações, prazos, etc., e, novamente, transparência. Em alguns casos, responsabilidade civil. Não são em todos, mas são em alguns. Porque se uma plataforma, uma empresa, viola o dever de cuidado, podendo cumpri-lo, é claro que ela é civilmente responsável, à luz, aliás, do vigente Código Civil, pela teoria do risco, por exemplo. Nós temos em aberto apenas um tema nesse conjunto de propostas que nós vamos oferecer ao Parlamento. Qual seja? A existência ou não, e em que termos, de um órgão regulador. Esse é um tema fundamental, professor Carlos Ivan, que nós estamos ainda debatendo, inclusive com o próprio relator. Órgão regulador que deve ter certos atributos de independência, claro, e, a meu ver, envolver a sociedade civil, envolver empresas de checagem, por exemplo, mas com leveza. Não pode ser a criação de um novo aparato burocrático pesado e de difícil manejo, porque ele se choca contra a própria lógica da internet. Mas tenho a impressão que o deputado Orlando e seus colegas, deputados e deputadas da Câmara, sob o comando do presidente Lira, e posteriormente no Senado, vamos todos, nesse debate tão importante que aqui se verifica, encontrar boas soluções para isto. Concluo com uma lembrança, porque ela é estruturante nesse debate. Amanhã completa 5 anos que a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro. E por que eu lembro isso, além da dimensão da homenagem? Porque só é possível entender esse debate compreendendo que nós vivemos uma quadra histórica similar àquela que se verificou na Europa 100 anos atrás, em que a manipulação de afetos é constituinte da luta política. E manipulação de afetos, sobretudo, na sua dimensão do ódio. O que foram os 10 últimos anos da política brasileira? A hegemonia do ódio. De 2013 a 2023. Marielle foi assassinada
e no dia seguinte, políticos e autoridades, inclusive do Poder Judiciário, entre outros, se dedicaram a matá-la novamente. E até hoje é como se houvesse um homicídio por dia. Esse caso da Marielle serve de referência para aquilo que o Brasil não deve ser, para aquilo que o Brasil não pode ser. E talvez esse debate sobre a internet possibilite uma porta em que nós consigamos sair deste labirinto de ódio e de vale tudo em que a política brasileira se viu imersa nos últimos 10 anos.